Shalom, shalom! Este é mais um dia que o Senhor nos tem feito, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele, e a Ele, somente a Ele, seja toda a glória, honra e louvor, porque somos dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Glórias ao Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! Meus amados, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, é um motivo de muita satisfação estarmos aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Estou muito feliz por poder estar aqui. Eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra que tem queimado o meu coração essa semana, uma palavra que eu estive passando por ela e ela começou a queimar no meu coração, e eu queria compartilhar isso com você para que você se eleve espiritualmente e nós venhamos a crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Hoje nós vamos passar por vários textos bíblicos, e se você puder estar me acompanhando, acredito que será uma bênção, e tenho absoluta certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele, Eliseu, os bois, e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, Elias: Vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Glória a Deus. E aqui algo muito interessante, irmãos, que a palavra fala conosco. Aqui fala do chamado de Eliseu, aonde Elias anteriormente, nos capítulos anteriores, tinha ouvido da voz do Eterno, do Todo-Poderoso, para que ele fosse, ungisse um rei Israel, e que ele fosse e levantasse Eliseu e também ungisse Azazel, se não me falha a memória. Então aqui conta o episódio onde Elias se encontra com Eliseu, e ali Eliseu estava lavrando a terra com os seus bois, com os seus carros. Então ele arava a terra com os bois sobre o jugo e passava o arado sobre a terra para ser feita a plantação. Essa era a profissão dele, ele era boieiro. E aqui, quando Elias chega até ele, Elias lança sobre ele a capa. E na linguagem antiga dos profetas, isso significava que Elias estava passando sobre ele o legado de dar continuidade ao ministério de Elias. Eliseu, por sua vez, que tinha uma vida secular, o seu trabalho, a sua renda, a sua vida, o que ele faz diante disso? Ele pede para Elias: deixa-me despedir dos meus pais, porque ele sabia que ali não tinha mais volta para ele. Era um chamado para ele estar com Deus. Então ele falou: deixa que eu despeça dos meus pais. E ali, naquele momento, ele pegou a junta de bois que ele tinha, e pegou o próprio carro de arado que ele tinha, onde os bois puxavam aquele arado, desmontou aquilo, ele fez a lenha, e ali ele colocou os bois para serem cozidos, para serem assados, e serviu a toda a população ali onde ele morava, e celebrou o seu chamado. E a Bíblia fala que depois ele foi até Elias e o seguiu e o servia. Amém? E isso daqui é maravilhoso para nós, porque nós entendemos que quando Deus nos chama, muitas vezes nós temos toda uma vida, nós temos todas as coisas à nossa volta, coisas que nós gostamos e coisas que nós vivemos ou fazemos, projetos, sonhos. Mas quando Deus vem de encontro conosco, nós somos constrangidos a abrir mão da nossa vida para vivermos exclusivamente com Ele. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Claro que aqui é um chamado específico para o ministério profético, mas todos nós somos chamados por Deus. Uns em níveis maiores e outros em níveis menores, mas todos somos chamados. E aí, claro, que haverá um nível de renúncia, mas o fato é que todos nós, quando somos chamados por Deus,
há necessidade de renunciarmos a algo. E é sobre isso que eu quero estar falando hoje aqui. Uma palavra tão pouco falada nos púlpitos da atualidade, mas eu quero falar sobre renúncia, sobre entrega, sobre nos dispormos para Deus. Hoje as pessoas têm vivido o seu hedonismo, a busca do seu prazer, e elas esperam muitas vezes serem servidas. As pessoas vão à igreja a fim de obter de Deus uma bênção, a fim de obter de Deus o provimento, a fim de obter de Deus aquilo que Deus tem para lhe dar. Claro que Deus ele é generoso, Deus ele é misericordioso e cuida dos seus, mas não é sobre isso. Não é sobre Deus estar sendo nosso serviçal, mas é sobre relacionamento. E nos relacionar com Deus tem um preço, onde muitas vezes nós temos que abdicar de coisas para andar com Deus, seja elas ruins ou seja elas até benéficas. Muitas vezes coisas boas da nossa vida, Deus ele nos chamará a abrir mão dessas coisas e nos colocará diante dele em mostrarmos se estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo por amor a ele. Então é uma questão de relacionamento, é uma questão de amor. A renúncia nos arremete a um ato real, um ato externo, que vai externar o quanto nós o amamos. Amém? Queria abrir aqui também Mateus 13, onde diz uma coisa muito interessante. 13, onde Jesus ele fala da parábola da pérola do alto preço. E diz assim, a partir do verso 45, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Aleluia! Pensa o contexto do que Jesus ele está falando nessa parábola. Era um homem que ele era negociante de pérolas. Então, vamos pensar no cenário. Se ele era negociante de pérolas, com certeza ele tinha várias pérolas de certos valores. E ele negociava, buscava novas pérolas, buscava e através disso ele fazia o seu negócio. Até o momento em que ele encontra uma pérola de alto valor. O que ele faz? Ele se apaixona tanto por essa pérola, que todo aquilo que ele tinha na vida dele perde o sentido. Então ele vai e deixa o seu negócio, ele vende tudo que ele tem para ter aquela pérola. E o reino de Deus é isso, renúncia, aonde abrimos mão de coisas que temos como preciosas na nossa vida, porque o reino de Deus passa a ser absolutamente precioso para nós. Renúncia por um amor maior do que qualquer outra coisa. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Também aqui em Mateus 10, voltando aqui um pouquinho, Mateus 10, 37 e 38, está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Amém? Então aqui Jesus ele nos enfatiza isso, que aqueles que querem segui-lo têm que amá-lo absolutamente acima de tudo. Por isso aqui Jesus ele cita que aquele que ama mais o pai ou a mãe do que a ele não é digno dele. E aqui Jesus não está dizendo que é para nós sermos negligentes com os nossos pais ou com os nossos familiares. Mas ele está nos dizendo aquilo que ele espera de nós, que nós o amemos acima de tudo. Porque aquele que abre mão de tudo e o ama acima de tudo é digno dele. O contrário também não será digno dele. Então o tempo todo Deus ele nos convida a abrirmos mão de tudo aquilo que nos rouba de Deus, abrirmos mão disso para tê-lo como âmago, como o ápice de tudo em nossas vidas. Amém? E para finalizar aqui, em Deuteronômio 6,5, diz assim: pois amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então a palavra de Deus ali diz, não como dizem alguns pela tradição, que nós o devemos amar acima de todas as coisas. Claro que subsentende isso, mas a palavra diz, amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então Deus, Ele nos convida a dar tudo de nós para Ele. Amém? E eu estou falando essa palavra para trazer aos nossos corações a reflexão de o quanto Deus, Ele importa para nós realmente. Como eu disse, hoje nessa sociedade que está tão pronta a receber e tão pouco a se doar, onde Deus não mudou a sua palavra nem a sua condição, Ele nos chama a entregar tudo de nós para Ele, porque Ele entregou tudo dele para nós. Se hoje você se chama cristão, se um dia você levantou a sua mão e recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, foi porque Deus deu tudo dele para si. E o que Deus espera de você é que você também dê tudo de você para Ele. Não estou dizendo novamente, falo, para vivermos uma utopia em que vamos viver fora de todo o contexto de vida. Não é isso. Mas é sobre o quanto o amamos. Amém? Glórias a Deus. Que você receba essa palavra e saiba que hoje, através dessa palavra, Deus, Ele tem te chamado a viver algo mais profundo com Ele. Deus, Ele quer nos tirar do raso e levar ao mais profundo. Receba essa palavra no seu coração. Que o Espírito de Deus venha falar profundamente contigo. Amém? Shalom, shalom.